ainda na expectativa da entrevista coletiva do técnico Cuca. O Rudy poderia prever mais ou menos o que será o conteúdo do pronunciamento, não? Com certeza, a gente tá se preparadinho já. Já estão montando ali fortinho lá, a coletiva lá. Agora, sem igual São Paulo, que tem arroz, tem um monte de coisa. É só um negocinho abertinho pra gente poder aparecer. Agora a gente vai falar que é difícil, viu, Barreto? Ficar em casa 3 semanas, 3 dias seguidos que a sua esposa manda você no porcelanato com ela, você já quer dirigir algum clube de novo, viu? É dificinho, viu? No porcelanato. Leva você em porcelanato, cadeirinha na Teodoro Sampaio, ai, vai dando nervoso. Vamos ver se essa vai ser mais divertida do que a gente acabou de ouvir, ó. Tá aí o Cuca para fazer o seu pronunciamento na despedida do Palmeiras. Boa tarde, pessoal. Fazer aqui um pronunciamento a vocês que já sabem, né, que eu não sou mais o treinador do Palmeiras. Nesse tempo em que passei aqui, né, nessa segunda vez, tentei ao máximo ajudar a equipe, ajudar o clube de todas as formas. Sempre me doando ao máximo e infelizmente mesmo esse máximo ele não foi capaz de fazer o Palmeiras ter êxito na Copa do Brasil e nem na Libertadores, que era o sonho de todos, né? Infelizmente ficou, futebol é assim. No Brasileiro, apesar da gente estar classificado direto, se acabasse hoje a uma Libertadores, eu acho que o Palmeiras pode muito mais. E tenho certeza que esses jogadores que estão aí vão classificar direto para a Libertadores, não sei em qual posição, quem sabe até o topo ainda é possível, mas se trata de um time e um grupo muito bom. Desejo a eles toda a sorte e agradeço a eles todo o empenho que eles tiveram comigo. Em nenhum jogo a gente pode dizer que o Palmeiras deixou de lutar ou que teve má vontade, pelo contrário, e eu externo esse agradecimento aos jogadores, externo também o agradecimento ao presidente, ao Alexandre, que confiaram em mim me trazer nessa segunda vez, apesar dela não ter sido boa como foi o ano passado, né? Eu vim para o Palmeiras nesse ano, mesmo eu abortando o meu projeto, que era priorizar algumas outras coisas em minha vida, no afã de poder ajudar ao Maurício, ao Palmeiras todo, ao torcedor, que eu gosto muito, e não foi possível. Então, quando nós conversamos de ontem para hoje com o presidente, com o Alexandre, a gente entendeu que era o melhor a gente encerrar momentaneamente esse ciclo, né? E aqui eu externo meu agradecimento a todos, em especial ao torcedor. O meu muito obrigado também pela compreensão e o carinho que a gente teve aqui com vocês, todos os repórteres, né? Perdoem alguma coisa que possa ter nos fugido um dia ou outro e vida que segue, né? Desejo a todos também uma boa sorte, fique com Deus, a gente se vê aí no futuro. Quem sabe um dia eu possa voltar aqui mesmo para o próprio Palmeiras, fazer um trabalho tão bom quanto foi ano passado, poder fazer uma montagem de uma equipe, que é o que eu gosto, né? E quem sabe no futuro a gente possa ajudar de volta como ajudamos o ano passado. Boa sorte, Palmeiras, boa sorte a todos, obrigado. Fim de papo. Esse foi o pronunciamento do Cuca. Agora os fotógrafos trabalhando, ele já está saindo da sala de entrevistas coletivas do Palmeiras. Aliás, tem uma entrevista marcada amanhã, às 11h30 da manhã, do presidente do clube, Maurício Gagliotti, vai falar com a imprensa. No fim ali, eu já estava pensando em perguntar para vocês assim, acrescentou alguma coisa a entrevista do Cuca, mas eu acho que o que ele deixou justamente para encerrar é que talvez seja o que ele deixa aí no ar, né? Participar de uma montagem de elenco. Ou seja, quem está pensando no Cuca para a próxima temporada, vamos conversar. Está na hora. Ele não respondeu por que ele saiu do Palmeiras. Não. Mas os pronunciamentos normalmente não teve acrescentam pergunta, isso, né? Exatamente por isso que é um pronunciamento, porque ele não quer responder isso. Porque a primeira pergunta seria, mas Cuca, por que você saiu do Estou Palmeiras? saindo, os resultados não foram satisfatórios, eu não consegui corresponder à expectativa, mas nem... Isso de alguma maneira ele disse, né?
que os resultados não foram satisfatórios. A Mas ao mesmo passagem não tempo foi ele tão disse que boa. o time está classificado para a Libertadores, pode brigar até mais em cima. Ele fala dos resultados bons, entrega o time na zona de Libertadores com vaga direta. Mas disse que o trabalho não foi tão bom quanto o primeiro. Falou que o Palmeiras pode muito mais. O Palmeiras já poderia ter alcançado muito mais assim, eu entendi. Ele jogou um copo d'água num incêndio gigantesco. Não aconteceu nada, tem coisa ainda para se descobrir. Demais. Agora, Barreto! Ei! Barreto! Roberto Avalone! Exclamação. Abraço ao Rizek, que me traz toda vez no redação. O problema é acordar cedo, eu durmo tarde, mas tudo bem. Só uma coisa, me fica uma dúvida, Vitor Birner, que está aqui ao meu lado. E quem comprou a calça vinho, como é que faz? Aceita a devolução? Interrogação, emoticon de calça vinho. Emoticon de vinho. Mas outros clubes podem aceitar a calça vinho, né? Calça vinho não necessariamente... Fica no Mas não Palmeiras. deu sorte. O Fluminense, por exemplo, mas o Fluminense está bem com o Abel também. O Led até estava fazendo esse balanço, né, de quem poderia se movimentar. Mas o Fluminense também não teria No Rio, nem capacidade financeira de fazer uma proposta. tem que esperar ver como é que vai ficar mapeado o mercado de treinadores. Quais são as vagas que vão abrir, quem vai se movimentar, quem vai se mexer. É que o Fluminense esse ano teve no Abel mais do que um treinador, eu repito muito essa frase aqui, um parceiro, um cara que comprou o projeto. Acho que a gente também tem que saber se o Abel está afim de comprar esse projeto de novo. Tipo, mais um ano nesse perrengue, de descobrir jogador. Mesma coisa você tem que falar do Jair. O Jair eu acho mais suscetível ao mercado. Se bem que o Abel também é um nome igual ao Mano, né? Se Vasco, aparecer no mercado... O Vasco tem eleição no fim do ano, mas eu acho que ganhando oposição à situação, tendência que mantém o Zé Ricardo. O Flamengo acho que não mexe no Rueda, acho. O quadro no Rio depende das conquistas desse final de temporada. Se o Flamengo vai pegar ou não Libertadores. O próprio Botafogo se confirma a classificação para Libertadores. O campeonato que o Fluminense está fazendo é perigoso. Precisa definir o fim. O Vasco ainda tem sonhos na competição também. Dá para definir esse quadro, não. Né? Não, tá cedo. Agora, aqui em Minas, acho que o encaixe do Cuca no Atlético seria muito melhor do que no Cruzeiro, se assumisse. Mas acho que o mercado mais aberto para ele hoje, Henrique, é Minas. É Minas. O que o Cuca oferece, Lédio, e falou na entrevista, de montagem, de reformulação de um time para o ano que vem, é exatamente o que o Atlético precisa. É exatamente o que o Atlético precisa. Né? Rejuvenescer o time, mudar, garimpar no mercado alguns reforços, que foi o que ele fez de 11 para 12, né? Quando ele escapou do rebaixamento em 2012, me lembro, eu cobri o Atlético na época, ele apresentou 4 reforços só em janeiro, depois no meio do ano mais 3, e montou ali um time que foi campeão da Libertadores, pouco depois, pontualmente, ele reformulou o Atlético, parou de brigar contra o rebaixamento e se tornou um time competitivo. No Cruzeiro, não há necessidade de trabalho de reformulação, o elenco do Cruzeiro está praticamente todo mantido para o ano que vem, a exceção é o Hudson, né, os demais jogadores com contrato renovado. Se o Mano não ficar, o cara que pegar o Cruzeiro já sabe mais ou menos o time que vai ter para 2018. No Atlético, não. Um cara como o Cuca, com o perfil dele, sem falar na ligação dele com o clube, né? No que ele representa, o maior título da história do clube. Um cara como o Cuca encaixaria como uma luva, mas sempre com todo respeito ao Oswaldo. Tem contrato, claro que isso no futebol não pesa tanto assim, né? Contrato até o fim de 2018, né, Henrique? Exatamente. Que é o mesmo que o do Atlético. É o mesmo que o Cuca tinha no Palmeiras. Exatamente. Mesma duração. Foi desfeito Em assim. suma, vai sobrar para o Oswaldo. Agora, imagina se o Oswaldo continuar ganhando aí, leva o Atlético pro G6 que seja. E aí? Não, Brasileiro... a pressão do Oswaldo aumentou vezes 10 do dia para noite. Ganhou uma sombra. Em um segundo. O trabalho estava tranquilo, né? 2 jogos, 2 vitórias. É isso, né? 2 jogos, 2 vitórias. 2 jogos, 2 vitórias no Brasileiro. Perdeu no Brasileiro, a primeira liga. Mas está invicto ainda, porque perdeu nos pênaltis, foi 0-0 o jogo. Tem que ter muito cuidado, né? Porque o Oswaldo é um treinador com um currículo muito grande, né? E se ele conseguir uma arrancada, o Atlético hoje está a 3 pontos do G7, está a 3 pontos do Flamengo. Se ele vencer no fim de semana no Sport fora de casa e o Flamengo perder para a Chapecoense, ele entra no G7, já entra numa zona de Libertadores. E aí, com vaga em Libertadores no ano que vem, o Oswaldo se fortaleceria para seguir como comandante do Atlético, acho que sem dúvida. Estou pensando aqui, né? Mercado. Quem é que poderia se movimentar pelo Cuca? O Dorival Júnior ganha uma sombra também no São Paulo. Também tem. Né? O Cuca tem um carinho pelo clube, acha que deixou um trabalho incompleto lá, também tem uma relação aí antiga. Agora, a o Libertadores Santos tem um peso pro Cuca?
Deve ter. Escolher um time que vá disputar a Libertadores? Tem o Santos tem troca de diretoria, quer dizer, tem eleição. O atual presidente é candidato. O contrato do Levi é até dezembro também só, né? Então, bom lembrar. E o Santos ainda não sinalizou com renovação. É porque o atual presidente é candidato, Modesto Roma Júnior, mas tem, acho que outros 3 ou 4 candidatos no Santos. O Inter volta uma eleição agitada. O técnico? Eu acho que o Libertadores tem peso, mas se está sendo o Grêmio eliminado da Libertadores. Se acontecer uma eliminação, o Renato fica, porque vai ser considerado um ano. Eu acho que a Libertadores tem peso, mas se qualquer um desses treinadores de ponta recebe um convite para reconstruir o São Paulo, eles pensam 2 vezes. Mesmo sem Libertadores. Concorda, Birner? E para começar o projeto, né? Eu concordo. O Cuca era o preferido do Juvenal Juvencio. Vamos lembrar que o Juvenal assumiu a diretoria de futebol do São Paulo e contratou o Cuca. O São Paulo foi a semifinal da Libertadores, foi eliminado pelo Once Caldas, com um gol impedido do jogador que foi pego no doping naquela partida. E o Cuca nunca mais voltou ao clube, porque o Rogério não gostava. E o Juvenal queria evitar um clima ruim no CT, trazendo um técnico que o jogador mais importante do clube não gostava. E o Luiz Fabiano também não gostava na época, então tinha dificuldade para trazer, mas sempre conversava com o Cuca sobre contratações, né, se falavam direto. O Leco era o diretor de futebol antes do Juvenal. E o técnico do Leco era o Oswaldo, né, quando o São Paulo foi eliminado do Campeonato Brasileiro, naquela época com o time do Kaká, Reinaldo, Luiz Fabiano. Eu acho que ele não combina muito com o Cuca. Eu não sei se reformulou opinião desde então, estamos falando de uma coisa de 1 década e meia atrás, mas o Cuca sempre foi um cara, resumindo, que teve abertura, né, com boa parte das pessoas que hoje está no São Paulo, menos com o presidente. O presidente não era contra, mas também não era tão a favor assim. Então acho que isso vai depender muito do que acontecerá nos resultados do São Paulo nesses próximos jogos, no restante da temporada, e eu acho que até lá o Cuca já vai saber onde vai trabalhar. Eu acho que o timing não vai bater.